Olá pessoal, muito bom dia! No céu dessa semana tem muita coisa acontecendo, mas para hoje eu escolhi um aspecto planetário que pode nos falar de reações imprevisíveis, inesperadas, surpreendentes, acidentais, disruptivas e explosivas. É a quadratura, o aspecto tenso entre Marte em Aquário e Urano em Touro. Bora conversar sobre isso? Bom, para quem ainda não me conhece, me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal, curta essa publicação, compartilhe com seus amigos e se inscreva para a gente se ver de segunda a quinta-feira. Bom, meus amigos, esse é o aspecto talvez o mais tenso, mais difícil dessa semana. E esse é um aspecto que vai do dia 21 ao dia 24 de março. Como ele tem uma relação direta com os signos de Aquário e de Touro, incide diretamente sobre pessoas que tenham aspectos importantes, que tenham, por exemplo, Sol, Ascendente ou Lua em Aquário e Touro. Entretanto, por tabela, pega por quadratura também por aspecto tenso, pessoas que tenham aspectos planetários, planetas importantes em Leão e em Escorpião. Bom, bora falar sobre Marte em Aquário? Marte é o deus da ação, da guerra, da coragem, é como a gente vai pra luta, não é isso? Em Aquário, as pessoas têm aí ideia de que ele age de uma maneira muito luminosa, né? Aquela coisa, a união faz a força, e tem super a ver mesmo Marte em Aquário, a união faz a força. Entretanto, em astrologia a gente tem que ter uma atenção muito grande para os aspectos planetários. Ok, eu tenho um planeta aqui, outro planeta aqui, mas como é que esses caras se comunicam? São os aspectos que vão dizer pra gente se essa é uma comunicação que flui ou se essa é uma discordância, uma comunicação que não flui. E a gente está falando de uma quadratura, um ângulo de 90 graus com Urano. De modo que a gente pode ver, de repente, os aspectos menos conhecidos de Aquário, ou talvez os aspectos mais sombrios. Dentro das perspectivas sombrias de Aquário, a gente pode estar falando de uma postura muito individualista, que é exatamente o contrário de Aquário, muito tirana e fria, portanto a gente pode esperar isso para esses dias. Além disso, a gente pode imaginar alguma ação que incida sobre as temáticas aquarianas, que são de modo geral ciência, tecnologia, informática, tem a ver com grupos, com coletivos, tem a ver com ideologias e com sociedade. Bora falar rapidamente sobre Urano em Touro. Urano é o imprevisível. Como eu disse no vídeo de ontem sobre as perspectivas para a semana, é preciso uma criatividade tremenda para a gente conseguir tocar a ação de Urano. Urano é o plot twist da parada, é aquele cara que quando entra, algo absolutamente imprevisível, fora do cardápio, fora do radar acontece. Por isso que eu digo que é preciso ter muita criatividade para conseguir tatear, entender, ter um vislumbre de como é que ele pode agir, ok? Ele é o elemento surpresa, ele é o inesperado, é aquele que rompe de maneira abrupta, acidental, né? É diferente ou diferentão e às vezes ele rompe para a chegada do novo. Em Touro a gente está falando das temáticas favoritas taurinas, que são família, trabalho, economia, estabilidade e segurança. Portanto, a gente pode ver situações que incidam numa reviravolta sobre os temas favoritos, tanto de Touro quanto de Aquário. Vamos dar uma passada pela vida coletiva, o que a gente pode esperar ao nosso redor para esses dias? Bom, a gente está falando de um aspecto que envolve algo surpreendente, Urano, e violento, Marte. Portanto, esse desencontro é típico dentro do conhecimento astrológico como algo referente a acidentes, portanto, tenhamos muito cuidado. Sincronicamente, não é? De maneira coincidente, ontem aconteceu um acidente na China, um acidente aéreo, onde foram perdidas 132 vidas. Foi algo realmente muito chocante, né? E que eu acho que tem uma relação muito forte com esse aspecto. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Ainda na vida coletiva, a gente pode estar falando de ataques cibernéticos. Portanto, é importante ter cuidado com segurança cibernética. Estamos falando de hackers, estamos falando de ataques químicos e biológicos, porque tem a ver com ataques que tenham a partir de coisas que têm uma ligação direta com questões de ciência de ponta, ok? E algo relacionado ao espaço, né? Qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento de tecnologias espaciais.
Por isso é recomendável muita cautela e uma atenção especial para o vazamento de dados. Esses dias a gente também pode ter muita instabilidade na internet, problemas com aplicativos e, juntando tecnologia com questões econômicas, ter um olhar especial para a questão dos bancos, questões bancárias, né? Como isso acontece, como deixa de acontecer, atrasos, enfim. Ok? Outra questão que está no cardápio aí desses dias, de 21 a 24, são as questões mais taurinas. Portanto, alimentação, agricultura e fertilizantes podem entrar aí num momento de mais embates com relação a essas questões e mais escassez, ok? Vamos tentar ver como é que isso acontece na nossa vida pessoal, cotidiana, na minha e na sua? Na minha e na sua, isso gera uma grande tensão, um grande nervosismo, aquele que corre assim por debaixo da pele. A gente acorda de manhã assim com a macaca, doido para fazer um mundo de coisas e de repente as coisas não andam, as coisas atrasam e é tudo isso junto e misturado com Marte e com Urano. Será muito difícil a gente manter o controle e podemos meter os pés pelas mãos com atitudes demasiado abruptas, especialmente no trabalho da família. Então, se a gente já sabe que a gente acordou assim, ligado no 220, vai com calma, porque a gente pode acabar atropelando os outros, especialmente nessas áreas da vida. Existe uma outra questão também relacionada a Marte, que é o seguinte: pouco se fala, mas Marte é um planeta relacionado à sexualidade, como a gente funciona entre quatro paredes. Se bem que tem gente que prefere funcionar fora de quatro paredes, né? Mas enfim, vocês entenderam. Também há a possibilidade de que algumas pessoas desejarem abrir suas orientações, vocações, desejos e tendências. De repente a pessoa acordou daquele jeito e quer colocar a boca no trombone. Mas cuidado para que essa energia não se volte contra você, pois o momento é muito explosivo e dado a más interpretações. As pessoas estão no momento de libertação e de dizerem para elas, para o mundo, para a sociedade, o que elas querem, como elas são, como elas funcionam, do que elas gostam, mas sinceramente talvez a gente não esteja no melhor momento para isso. É sobre isso que eu estou falando, ok? Não é para deixar de falar, é falar no momento adequado. Acidentes de toda ordem também poderão acontecer. Mas como a astrologia tem por objetivo nos abrir os olhos, que tenhamos sabedoria para contar até 3 antes de apertar qualquer botão vermelho, em casa, no relacionamento, com o chefe, então vamos com calma. Respirar fundo, suportar e deixar passar. Às vezes o que a gente precisa é suportar a tensão, ok? Essa pode ser uma boa tática. Certas mudanças, separações e libertações, que tem tudo a ver com Urano, não precisam acontecer no pior dos cenários. Concordam? Discordam? Concordam sem corda? Enfim, queria ouvir os seus comentários. Espero que a gente tenha dias de bastante presença e consciência. Acho que quando a gente está nesse grau de agitação, a pior coisa que a gente pode fazer é alimentar isso. Ficar ainda mais agitado, ficar horas na internet, no game, tagarelando com os outros. Não, fica mais em silêncio, fica mais quietinho, apaga a luz, desliga um pouco os dispositivos, tenta caminhar um pouquinho, vai para a natureza, porque isso nos reconecta com uma força muito saudável, né? E aí a gente vai voltando de novo para o nosso centro. Ontem uma pessoa me perguntou sobre Aline, o que é um exercício de presença? É tão simples, é estar aqui. Eu estou aqui e agora, respirando. Inclusive, prestar atenção na própria respiração é um exercício que faz com que nos sintamos mais presentes. E quando a gente está mais presente, a gente está menos suscetível a enganos, equívocos e acidentes. A gente se encontra de novo amanhã para a gente falar de um outro aspecto super importante que está rolando essa semana, que é a conjunção de Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes, deixando todo mundo maluco. Bora conversar sobre isso? Um beijo carinhoso, um bom dia, com calma, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.